O caso do serial killer brasileiro, que é um caso que eu não queria contar nesse canal. Olá pessoal, eu sou o Júlio, eu falo aqui da cidade de Tóquio. Eu conto os casos que ocorrem aqui no Japão em geral. Eu falo aqui de Tóquio e faço esse canal com a Julie, tá? Siga a gente também lá nas redes sociais, tá? No Instagram e na concorrente, que começa com Ti e acaba com Tó. Antes de ir ao nosso caso de hoje, pessoal, uma palavrinha. Nós continuamos ainda a efetuar as doações para o Lar de Vitórias de Manaus. Para eu não ficar repetindo aqui, né, o Fabrício vai colocar o primeiro vídeo aqui, que a gente adotou uma entidade lá de Manaus, onde cuidam de crianças especiais, crianças com síndrome de Down, crianças que têm alguns transtornos. E lá nesse Lar de Vitórias, eles fazem todos os tratamentos para essas crianças e, infelizmente, as mães têm que ficar em tempo integral com essas crianças dentro do Lar de Vitórias. E também a maioria dessas mães são mães solteiras, porque os maridos acabam abandonando essas crianças. Não são todas, né? Mas os maridos acabam abandonando esse lar e deixa a mãe cuidando do filho, né? Infelizmente, e a mãe não pode trabalhar porque ela tem que ficar em tempo integral fazendo os tratamentos para essa criança. E quando a mãe tá lá também, ela precisa se alimentar, né? E nesse lar eles oferecem a alimentação para as crianças. Júlia quase caiu. Por isso que tá faltando alimento lá. Eu comecei a fazer a rifa aqui, tá, pessoal? Uma rifa. Pra quem mora aqui no Japão e quiser comprar o número, tá? É 3.000 ienes. Eu vou deixar aqui embaixo o número da minha conta, se você quiser comprar, tá? É 3.000 ienes. E se você quiser doar alguma coisa para o Lar de Vitórias e você não tiver o Pix, que você mora aqui no Japão, pode depositar na minha conta que eu mando para o Lar de Vitórias. Ou o Fabrício vai colocar aqui na tela, você pode enviar diretamente para o Lar de Vitórias a sua doação. Eu quero agradecer as pessoas que enviaram doações para minha conta, tá? Eu fiz essa rifa também, ainda tem os números aqui, tá? E a gente conseguiu 2.000 reais nessa primeira rifa que a gente fez. Não está completa ainda, mas as rifas, mas as doações no total deu 2.000 reais. E logo em breve o Fabrício vai nessa entidade fazer as doações. Para quem não conhece o Fabrício é o nosso editor. Ele vai colocar a foto dele aqui, tá? Do lado. E ele também está nos ajudando, assim como a Alessandra e também o Edivan Fleur, lá do canal do Embaixador da China. Quem não conhece o Edivan Fleur, o Fabrício também vai colocar aqui. Vai lá no vídeo do Edivan, agradecer ele. Ele também ajudou a gente a efetuar essa corrente para o Lar de Vitórias. Então, por favor, pessoal, para quem não tem condições, né, de ajudar o Lar de Vitória, eu gostaria de pedir um favor para vocês comentarem aqui no vídeo, né, e também dar like ou compartilhar esse vídeo com algumas pessoas, né, porque quanto mais vocês compartilharem o nosso vídeo e a gente tiver a monetização, a gente vai poder ajudar mais ainda o Lar de Vitórias. Afinal de contas, né, eu apadrinhei por mim mesmo o Lar de Vitórias e eu estarei ajudando eles. Então, por favor, clique aqui, tá? No like, comente, tá? E não deixe de compartilhar com seus amigos. Antes de ir para o caso de hoje, eu já vou falando, tá, pessoal, que esse caso é bem pesado. É um caso que chocou muito a comunidade brasileira aqui do Japão. Então, para quem está passando por um momento difícil, acho melhor não assistir esse caso. Então, vamos lá ao caso de hoje. おととし暮れ、静岡県焼津市で母と子3人を殺害したとして日本政府がブラジルに代理処罰を求めていたブラジル人の男が逮捕されました。しかし被害者の元夫は癒されない胸の内を明かしました。 Ela nunca mais saiu daquele apartamento.
Há alguns anos atrás, em uma província aqui do Japão que se chama Shizuoka, na cidade de Hamamatsu, todos os anos, na época que eu morava nessa cidade de Hamamatsu, havia o Brasil Natal, ou Natal Brasil, no qual a comunidade brasileira se ajuntava dentro de um pavilhão e lá efetuava o Brasil Natal. E muitos brasileiros que moravam ao redor da cidade de Hamamatsu iam nesse pavilhão. E tinha um senhor brasileiro, um homem branco, que todos os anos ele estava nessa festa do Brasil Natal. Mas quem era esse senhor? Esse senhor, ele era o Papai Noel. E ele também tinha um apelido de Goiaba. O nome desse senhor é Edilson Donizete Neves. E o Edilson, ele se vestia com a fantasia de Papai Noel. E muitas crianças da comunidade brasileira, nesse evento, as crianças sentavam no colo do Papai Noel. O Edilson, ele era muito adorado pelas crianças da comunidade. Mas infelizmente o Papai Noel, ele tinha uma capa de um homem muito frio, cruel e muito perigoso. Edilson, ele era um homem agiota que ele emprestava dinheiro aos brasileiros e cobrava com juros absurdos. E quando as pessoas não conseguiam devolver o dinheiro no prazo, ele surtava e também, às vezes, nas pessoas. E além disso, ele fazia várias ameaças para quem não devolvia o seu dinheiro com aqueles juros. Edilson namorava uma brasileira que se chamava Sônia Aparecida Sampaio Misaki. A Sônia, ela tinha 2 filhos. O filho mais velho, de 15 anos, se chamava Hiroaki. E o outro filho mais novo, de 10 anos, se chamava Hiroyuki. A Sônia, no passado, foi casada com um brasileiro que se chamava Marcílio Misaki. Ele era descendente de japonês. A Sônia tinha embarcado para o Japão em meados de 1990 com o seu marido Marcílio, e desse fruto, desse casamento, que nasceram os 2 filhos. Em 2004, Sônia se separa do seu marido Marcílio e começa a namorar o Papai Noel, o Edilson. Mas infelizmente o Papai Noel era um homem muito perigoso. E dessa relação do Papai Noel com a Sônia, com certeza nada iria dar certo. No dia 22 de dezembro de 2006, Sônia e seus 2 filhos, o Hiroaki e o Hiroyuki, são encontrados sem vida dentro de um apartamento na cidade de Yaizu. E as suspeitas caem em Edilson, que já tinha fugido para o Brasil. Segundo os peritos japoneses, o caso ocorreu no dia 18 de dezembro. Mas Edilson já estava bem longe daquele local onde ocorreu o nosso caso. O covarde tinha fugido para o Brasil. E o nosso caso só foi descoberto no dia 22 de dezembro. No dia 13 de janeiro de 2007, a polícia da cidade de Yaizu prende 2 brasileiros que tinham sido comparsas. Cachorro, caramba. Fica quieto, cachorro, caramba. Alguns momentos depois... No dia 13 de janeiro de 2007, a polícia da cidade de Yaizu consegue prender 2 brasileiros que ajudaram o acusado a fugir para o Brasil. Um dia depois do nosso caso ter ocorrido, no dia 18 de dezembro. Segundo o depoimento desses 2 brasileiros, eles disseram para a polícia que a Sônia queria se separar do Edilson, pois eles estavam tendo constantes discussões. No dia 16 de janeiro de 2007, a Interpol começa a procurar o Edilson no Brasil, mas precisamente em Basto, São Paulo, onde Edilson residia antes de vir para o Japão. Jamais. Eu acredito que meu irmão tenha feito isso.
Até que se prove o contrário e seja confirmado que foi ele, eu não acredito. E a gente só gostaria de saber onde ele está, se ele está bem, que a gente não acredita. Até o último momento eu não vou acreditar que seja, né, que possa ser. Mas Edilson, ele não pode ser preso em território brasileiro sem um mandato. No dia 7 de fevereiro de 2007, o pai das crianças, Marcílio Misaki, dá uma entrevista coletiva, desejaria a Edilson a pena de MORT. と明かしました。1年長かったですよ。だけど逮捕ね、されてる方に。Apesar desse tipo de pena não existir no Brasil, eu me lembro que naquela época que eu morava na cidade de Hamamatsu, o senhor Marcílio, ele passava com uma wagon com vários cartazes das suas ex-esposas e com as fotos dos seus 2 filhos. Ele passava com um microfone pedindo mais severidade no caso dos seus filhos. E ele tentava também reivindicar os direitos dele, que era para trazer o Edilson de volta para o Japão e Edilson ser punido com a pena máxima aqui no Japão, que é aquela pena de MORT. O senhor Marcílio, ele tentava efetuar justiça para sua ex-esposa Sônia e para os seus 2 filhos. Nessa entrevista que o Fabrício vai colocar aqui, ele fala que foi muito longo ele ter esperado 1 ano, mas valeu a pena, porque Edilson foi finalmente preso. E também o senhor Marcílio efetua a seguinte pergunta: o porquê ele tirou a vida de 2 crianças. Ele pedia para a imprensa japonesa que no Brasil não existe a pena de MORT e que era para o Brasil trazer o Edilson de volta para o Japão. E o seu Marcílio, ele pede 3 penas de MORT. Afinal de contas, ele tirou a vida da Sônia e dos seus 2 filhos. No dia 9 de maio de 2007, os 2 brasileiros que foram cúmplices de ter ajudado o Edilson fugir para o Brasil, eles pegam uma pena de 1 ano e meio, mas cumprem a pena em liberdade condicional por um período de 3 anos. Os 2 brasileiros relataram para a polícia que foram muito ameaçados pelo Edilson se não ajudasse ele naquela fuga. No dia 25 de maio de 2007, o Edilson, ele é indiciado no Japão por triplo homicídio. Até então, o Edilson, ele estava somente sendo acusado pela MORT do filho da Sônia, que seria o Hiroaki, que é o filho mais velho da Sônia. E com a junção das provas dos peritos e da autópsia, foi comprovado que agora o Edilson, ele responde pela MORT da Sônia e dos seus 2 filhos. Segundo o resultado dos peritos japoneses, pedaços de unhas, impressões digitais e amostra de SANGUE comprovaram que era de Edilson. E a corda que foi utilizada no nosso caso também tinha o DNA do Edilson. No dia 10 de dezembro de 2007, a Justiça brasileira recebe da polícia japonesa um processo de mais de 1000 páginas sobre o caso, através dos ministros das Relações Exteriores dos 2 países, e expedem um mandato de prisão para o Edilson. No dia 15 de janeiro de 2008, Edilson, ele é preso em Sarataia, São Paulo, mas ele foi solto 6 meses depois, porque o caso deveria correr na Justiça Federal. Após Edilson
ser solto, ele novamente conseguiu fugir logo em seguida. E no dia 15 de agosto de 2013, depois de permanecer foragido por mais de 5 anos, o brasileiro Edilson é encontrado em um sítio na cidade Bom Jesus da Cachoeira, em Minas Gerais. Ele já estava casado com outra mulher e também utilizava um outro nome, mesmo ele entrando na lista da Interpol, Organização Internacional da Polícia Criminal, no qual Edilson ele se tornou o brasileiro mais procurado no Japão. E no Brasil, Edilson conseguiu renovar a sua carteira de motorista em um posto de Ciretran de Jandira, na Grande São Paulo. Infelizmente, o Detran do Brasil está de parabéns. No dia 1º de outubro de 2014, na primeira audiência do Edilson, ele usou o direito de ficar calado e não se pronunciou. O promotor da época pediu uma pena de 60 a 90 anos por triplo homicídio. No dia 9 de setembro de 2016, Edilson é condenado pelo júri popular a 56 anos e 9 meses e 10 dias de prisão. Em janeiro de 2008, o promotor Marcelo Milani deu o seguinte relato. A Sônia, ela estava insatisfeita com o relacionamento com Edilson, porque Edilson ele era muito violento com seus 2 filhos, e a Sônia resolveu se separar do Edilson, e ele, inconformado com a separação, resolveu tirar a vida da Sônia e dos seus 2 filhos. Segundo o relato de Edilson, a Sônia, ela tinha uma dívida com ele de mais de 2 milhões, em torno de 20 a 22 mil dólares. E por isso, Edilson resolveu tirar a vida da Sônia. Afinal de contas, a Sônia ela não tinha condições de pagar esse valor para o Edilson. O senhor Marcílio vai até o tribunal onde o Edilson estava sendo julgado. O mais difícil de acreditar é que, se esse caso não tivesse ocorrido no dia 18 de dezembro, o Edilson ele seria o Papai Noel após 7 dias, que seria no dia 25 de dezembro, na comunidade brasileira do Japão. Sobre o pai das crianças, o senhor Marcílio Misaki, no dia 21 de abril de 2010, na província de Shizuoka, na cidade de Aizu, confirmou às 18 horas de uma quarta-feira do dia 21 de abril de 2010 que o corpo encontrado dentro de um apartamento era do brasileiro, o senhor Marcílio Misaki. O corpo estaria em estado avançado de decomposição, o que impediu o seu imediato reconhecimento. A polícia não sabe a causa do seu falecimento, mas infelizmente naquela época que eu morava na cidade de Hamamatsu, houve muitos boatos que o senhor Marcílio, infelizmente, ele não aguentou mais lutar por justiça para os seus 2 filhos e para sua ex-esposa, a Sônia. Naquela época, o senhor Marcílio Misaki, ele se tornou bem popular na imprensa japonesa, saindo em vários canais de televisões e nos jornais, sempre demonstrando a imagem de um pai que luta por justiça para os seus filhos. E ele realmente foi um grande pai para aquelas 2 crianças e deixou um rastro muito forte de coragem para a comunidade dos brasileiros que moram no Japão. Espero que o senhor Misaki ele esteja bem próximo dos seus 2 filhos e possa também estar em paz
com a Sônia. Pessoal, esse foi o caso de hoje. Infelizmente, casos acontecem, tá? Japão é um país normal, onde infelizmente existem pessoas, existem casos. E esse foi o caso de hoje. Não deixe de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo para que mais pessoas possam saber que existiu aqui no Japão um senhor que se chamava Marcílio, que ele lutou bravamente por justiça para os seus 2 filhos. E esse foi o caso de hoje. Muito obrigado e a gente vai ficando por aqui. Não deixem, tá, pessoal, de ajudar o Lar de Vitórias. Muito obrigada e sayonara!